Em 22 de outubro, um ônibus que fazia o trajeto entre Porto Alegre e Gramado se tornou palco de um abandono que chocaria o Rio Grande do Sul. Um menino de apenas 4 anos, portador da rara síndrome de Apert, foi deixado sozinho em uma poltrona, com um laudo médico e seus documentos, enquanto o pai desaparecia em uma das paradas. A justificativa? Uma alegada tentativa de reabilitação em meio ao caos gerado pelo uso de drogas. A história, que parecia terminar em comoção, ganhou contornos ainda mais perturbadores dias depois. Em 29 de outubro, o corpo da mãe da criança foi encontrado em decomposição, escondido sobre uma cama na casa da família em Porto Alegre. As investigações revelaram um possível feminicídio, transformando a narrativa de abandono em um caso de brutalidade e tragédia. Como uma história de abandono e morte pôde trazer tantas camadas de negligência e violência? O que levou esse homem a deixar o filho à própria sorte em um ônibus? Teria ele também tirado a vida da mãe da criança? Olá, sejam todos muito bem-vindos à Investigação Criminal True Crime. Eu sou Carla Albuquerque e tenho a honra de ter aqui hoje comigo duas grandes mulheres, duas grandes especialistas. Comigo aqui temos a doutora Cristiane Adamo e a doutora Hannah Seltan. E vamos trazer o caso, mais um caso, né? Do Rio Grande do Sul, do menino Brian, que infelizmente foi largado num ônibus ali no dia 22 de outubro. O pai abandona essa criança possui uma síndrome bastante grave, que é a síndrome de Apert. A gente vai explicar mais sobre essa síndrome aqui para vocês. E vai descer do ônibus. E o que acontece? As pessoas que estavam dentro... Só um minutinho, gente, que está fazendo barulho aqui. E o que acontece? As pessoas que estavam dentro do ônibus acham aquilo um tanto quanto esquisito e vão acionar ali um socorro, vão atrás da polícia militar para que essa criança recebesse, né, a devida atenção e a orientação, porque ela está abandonada nesse ônibus. O que vai acontecer? Ela vai ser levada. A criança tem bastante dificuldade para se comunicar, eles vão conseguir, depois de algum tempo, as informações e as identificações desta criança. O pai vai ser levado para a autoridade policial para esclarecimentos e, na sequência, ele inclusive é liberado. No primeiro momento, a gente vê ali um abandono de incapaz, né? A gente está vendo talvez questões de maus tratos. O menino, inclusive, foi encontrado bastante sujo, estava, inclusive, maltrapilho. Só que, no dia 29 de outubro, os vizinhos da residência aonde esse menino morava junto com os seus pais vão começar a sentir um cheiro bastante desagradável, vão acionar a autoridade policial, a polícia militar, lá no sul é a nossa brigada militar. E quando a brigada militar vai entrar no apartamento, vai encontrar o corpo da mãe do Brian, já ali em estado avançado de decomposição. Então a gente tem ali, possivelmente, num primeiro momento, um homicídio, um feminicídio, porque essa vítima estava dentro de casa, o que tudo indica que aquela morte, aquele homicídio, teria acontecido pelas mãos do pai do menino, do marido da vítima. E ele vai voltar ali, né, para a delegacia de polícia e ele hoje se encontra preso numa prisão preventiva. Mas eu vou passar aqui o caso, me permita, doutora Cristiane, para a doutora Hannah,
para ela trazer mais informações e explicar esse caso, porque é um caso bastante complicado. A gente tem aqui vários crimes e várias vítimas. Uma vítima que é o menino, que tem necessidades especiais, e temos do outro lado um feminicídio. Essa criança está hoje na guarda dos avós paternos. Sejam bem-vindas, minhas queridas. Obrigada. Doutora Hannah, que caso é esse? Então, Carla, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, sempre uma honra dividir espaço com as minhas amigas. E, infelizmente, esse é um caso de uma família bastante disfuncional, em que uma criança de 3 anos, agora 4, se viu no meio desse cenário tão traumático, uma situação tão dramática. Esse caso, ele vem a público no dia 22 de outubro, quando um ônibus que saiu de Porto Alegre em direção a Gramado, ele vai fazendo várias paradas ao longo do percurso, e mais ou menos na altura de Três Coroas, os outros passageiros percebem que tinha uma criança sozinha dentro do ônibus. Os bombeiros chamam a polícia, e eles percebem que realmente a criança estava sozinha, junto com ele estava a sonda de alimentação, estava apapelada falando do quadro com o diagnóstico dele, que é a síndrome de Apert. Então, a princípio, a criança foi deixada ali de uma maneira que ela pudesse ter um primeiro acolhimento mais adequado, né? Receber uma alimentação, um tratamento mais adequado. Pelas câmeras, eles conseguem verificar o momento que o pai sai desse ônibus e ele vai em direção, depois que se descobre que seria uma espécie de uma colônia, uma clínica de reabilitação para usuários de drogas. Eles conseguem chegar no pai dessa criança e a primeira justificativa dele é que ele teria sido abandonado pela mulher, ela teria deixado ele com o filho, que ele não teria condições de cuidar da criança, não só pelo quadro do menino ser bastante complicado, ele depende de uma alimentação especial, ele usa sonda, ele tem dificuldades de locomoção, mas pelo fato de ele ser usuário e de precisar fazer tratamento para esse quadro dele de drogadição. Ele é liberado e só no dia 29 que o corpo da Carolina é descoberto. Os vizinhos chamam a polícia em função do cheiro que vinha exalando da casa, e a Carolina é encontrada morta embaixo da cama, parece que ela estava em um saco plástico, então ele teve esse cuidado de embalar o corpo, esconder embaixo da cama antes de sair. Então ele é detido novamente, o laudo não foi divulgado ainda, então nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas pelas informações preliminares, ele teria batido com a cabeça dela na parede, ela teria ou ficado desacordada ou perdido um pouco os sentidos ali, e ele teria então asfixiado ela com um plástico e ido embora com a criança. Então, isso é informação que a gente tem hoje. Como eu disse, o inquérito ele foi aberto no dia 22, não passou ainda período para que ele fosse concluído, são as informações que nós temos até o momento. É, um caso triste. Doutora Cristiane, quando a gente pensa, né, no perfil psicológico do suspeito, como é que a gente entende esse comportamento dele, né? Porque ele abandona um filho, né, em extrema vulnerabilidade, né? Ele, a princípio, também é o autor do homicídio da mãe e da ocultação do cadáver dessa mãe, porque ele vai, inclusive, como a doutora Hannah muito bem explicou aqui, ele vai embrulhar esse corpo, ele vai esconder. Como é que a gente entende isso? Ele tem algum transtorno, um transtorno de apego ou outros padrões comportamentais? O que a gente precisa entender em relação a esse perfil? A gente precisaria conhecer um pouco mais da história dele para poder traçar um diagnóstico. Mas o que a gente vê e o que me pareceu entrando em contato com o caso é que deve ter sido, ele é usuário de droga, não sabemos se ele estava sob o efeito da droga ou não.
o que aconteceu naquela discussão, mas sem rotular, mas me parece que foi uma coisa muito de perda de controle, pela forma que foi, pelo que aconteceu. E me chama a atenção também que, apesar dele abandonar o filho, esse cuidado que ele teve de deixar a documentação, de deixar o relatório com o diagnóstico do filho e tudo mais. Então você vê que tinha lá um certo grau de consciência. Sim. Da atitude que ele estava tomando, do que ele estava fazendo. Então eu chutaria, eu suporia que foi algum episódio de alguma briga que aconteceu, talvez uma perda de controle. Até o fato do cadáver, do esconder o cadáver, é uma coisa meio amadora, num saco plástico, embaixo da cama, onde vai ter cheiro. Então não me parece ser uma coisa planejada, elaborada, e vou me livrar desse corpo desse jeito. E então me parece que foi uma coisa muito mais pontual ali. Não sei como era a relação entre o casal anteriormente. Provavelmente já devia ter, sim, agressividade envolvida, já devia ter indícios de outras coisas, mas não dá para a gente rotular, assim, saber com precisão agora te dizer qual é. Entendo, mas quando a gente pensa, né, nas ações, porque vamos aqui, né, vamos conjecturar, né, que digamos que ele estivesse sobre, né, uso intenso de uma determinada droga, a gente não sabe se sim ou se não, e nem que droga seria essa. Ele fala de uma certa adição, ele fala inclusive que ele estava procurando uma clínica de reabilitação. Mas quando a gente olha, a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu, se teve ali uma discussão, um enfrentamento entre os dois que acabou, né, essa violência, né, gerada, acabou na morte da mãe do Brian. Mas quando a gente para pensar que ele teve o trabalho de embrulhar esse corpo, ele não simplesmente abandonou, né? Como né, tem muitos casos que a gente vê, né? Essas pessoas que vão acabar, né, se colocando em situações de violência por conta do uso de determinada droga, ele vai abandonar aquele local, né? Me mostra, me parece, me corrija se eu estiver errada, por favor, um padrão que aquilo aconteceu, pode ter saído do controle, mas teve ali um pós-crime que foi preparar aquele corpo, vou esconder, pegou esse menino, porque essa mulher possivelmente deve ter morrido nessa data do dia 22, que é quando ele sai com essa criança, coloca essa criança dentro de um ônibus, ele sabe que o menino tem necessidades especiais, ele leva a documentação desse menino, porque podia também ter abandonado, só pego a criança, ou inclusive ter largado a criança lá também. Ele podia ter deixado a criança na casa junto com a mãe. Nós já vimos vários casos assim, né, de homicídios, onde as pessoas cometem os crimes e largam. Teve a história até de um bebezinho que ficou o final de semana inteiro chorando, o bebê já estava desfalecido, a mãe havia sido assassinada, e só quando a polícia chega na residência que essa criança é resgatada. Então, mas nesse caso, ele leva o menino, ele sabe que o menino, então eu acho que ainda tem ali algum grau, uma questão de algum sentimento por essa criança. Ao mesmo tempo deve ter se visto naquela situação, e agora, o que eu faço? Eu estou com um menino, né, que precisa de muitos cuidados. Aí ele tem a segunda atitude, eu acho que um tanto quanto... É complicado de dizer, né? Mas é uma atitude que, de novo, infantil, vou largar meu filho dentro do ônibus e vou torcer para que alguém, né, dê algum acolhimento para ele, porque alguém vai ver essa criança que é tão pequenininha, né, que precisa já... Uma criança normal, com essa idade, já precisa de muita atenção. Você imagina uma criança com uma doença grave como essa. Então, assim, tem um padrão ali, né, de
a coisa perdeu o controle, a gente não sabe se sim ou se não, mas depois tudo me parece que foi controlado, ou não? Sim, me parece. Porque depois, de alguma maneira, ele não se desesperou. É isso que, Isso, saiu né, correndo, não né? se assustou com a atitude dele, não saiu correndo, não se desesperou e tentou pensar numa forma de ocultar aquilo. Então, acho que teve uma reorganização, né, da situação e como que eu vou lidar com isso aqui agora. Então, acho que faz sentido o que você diz. Até porque se uma pessoa tivesse, né, naquele estado, né, vamos dizer, no pico enfim, de um volume muito grande de drogas, tivesse, né, fora do seu, sim, no seu, ali, seu controle, talvez ele tivesse feito uma série de atitudes que tivessem um outro resultado. Não, e ele escolhe uma linha de ônibus que para exatamente numa cidade que tem uma clínica para usuários. Ele Ou seja, desce exatamente ele vai nessa para linha. lá. A gente não sabe, inclusive, se ele tivesse, né, vamos dizer, se ele tivesse de fato usado drogas, né? A gente não tem essa informação. Inclusive, nem sei se teremos, porque você tem ali uma janela de tempo, inclusive, para fazer esses exames. A gente não sabe se ele não teria agredido o filho também, né? Ainda tem ali uma fumaça de que eu tenho preocupação com esse filho. Vou tirar ele dessa cena, porque é uma cena... Ele não poderia ficar sozinho ali, talvez ele não sobrevivesse. A gente não sabe se a intenção dele era de continuar com essa criança ou não. Em algum momento ele vai largar esse menino dentro do ônibus, a gente também não sabe se isso já estava planejado na cabeça dele. Ele poderia ter deixado com os pais dele, que estavam dispostos a cuidar do menino. Provavelmente, se ele tivesse deixado com os pais dele e sumido, como os pais sabiam que ele era usuário, sabiam da situação, não teria chamado tanta atenção, talvez ele não tivesse sido ligado em um primeiro momento. Mas essa ideia absurda de deixar a criança dentro do ônibus Sozinho. apontou tudo direto para ele. E aí, só para a gente explicar para as pessoas, que é muito importante, né, aonde fica essa região do nosso país e esse percurso. Então, eu vou pedir um mapa, olha ali, né, a gente vai aqui, esse é o mapa do Brasil, a gente vai caminhar lá para a região do Rio Grande do Sul, no extremo sul do nosso país, e vamos caminhando até Três Coroas, que é a cidade que o pai vai abandonar o filho. Ele estava indo em direção a Gramado. E ele vai... É uma cidade pequena, Três Coroas, né? Porto Alegre é a capital, uma cidade bastante grande. Então, ele sai de Porto Alegre. O bairro onde ele morava, esse bairro Lamy. É no extremo sul de Porto Alegre. E esse bairro que é uma... A gente vê bastante campo ali, né? Já tá mais afastado do centro. É bem afastado do centro, eu acho que no mínimo 1 hora, 1 hora e meia de distância do centro. Esse trecho onde aparece é um dos poucos trechos do Guaíba que é balneável. Então, no verão, as pessoas vão até o Lamy para tomar banho, para fazer tipo uma prainha, mas é uma região que tem mais esse aspecto mais rural. Tem bastante vegetação aqui, né? E apesar de ser uma região muito bonita, a gente vê, tem as praias ali agora, foi revitalizada a região para o pessoal conseguir usar como praia. É uma região muito carente. Assim, é uma região vulnerável financeiramente. O pessoal que mora ali é um pessoal bem vulnerável financeiramente, então até depois quando você vê os familiares, os avós que hoje cuidam do Brian, dá para ver que são pessoas muito simples, a casa que eles moram é muito humilde. Então, por isso que a gente vê no mapa, que é uma distância muito grande ali do centro mesmo de Porto Alegre, é muito afastado. Eu sei até que os avós, enfim, vivem com muita dificuldade, que os vizinhos, inclusive, estariam ajudando essa criança. No final, aí a gente até deixa as informações para quem quiser também ajudar,
Porque Imagina, é ele uma... depende de alimentação com sonda, aqueles leites que são, acho que 70, 80 reais uma lata por semana. Então, é uma pessoa que precisa muito de ajuda. Sim, e não é só isso. Toda essa alimentação parental também Nossa. precisa de muita asepsia, porque senão a pessoa pode ter uma determinada infecção. É muito complicado, não é fácil Não de é. lidar com uma pessoa com, que tem essa necessidade de ser alimentada dessa forma. E eu até, minhas amigas, me permitam, eu vou pedir para que a gente solte o vídeo, antes da gente mostrar o vídeo do ônibus, o vídeo do médico. Temos aí uma entrevista do médico, o doutor Caio Graça, ele é geneticista, e ele gentilmente nos enviou um material explicando que síndrome é essa, porque é uma síndrome bastante rara e bastante complexa. Eu vou pedir para que a produção solte o vídeo. A síndrome de Apert é uma síndrome genética rara que faz parte do grupo das crâniosinostoses. As crâniosinostoses são doenças genéticas raras que causam a fusão prematura das fontanelas. E por conta disso, o que acontece? Existe alteração do sistema nervoso central, uma fase típica, que é bem característica na síndrome de Crouzon e muitas das vezes está associada à fenda palatina, lábio leporino e até mesmo malformações da laringe. Por isso, muitas das vezes, essas crianças elas precisam de um suporte muito necessário, tanto do ponto de vista de desenvolvimento, quanto também de suporte ventilatório, com necessidade de traqueostomia em muitos desses casos. Por isso, a síndrome de Apert é uma síndrome genética que causa muitos problemas para a criança. Ela é causada por mutação no gene FGFR3 e é uma doença autossômica dominante, ou seja, aquela que é passada de pai para filho, de filho para neto, mas na maioria das vezes é uma mutação nova naquela família e, em especial, é uma das condições onde o efeito da idade paterna pode estar relacionado. Por isso, eu digo, a síndrome de Apert, quando diagnosticada, a gente precisa de vários cuidados com a criança. Por isso, é tão importante a necessidade de um acompanhamento com a equipe multiprofissional, incluindo médico geneticista, neurologista e até mesmo cirurgia plástica para correção da fenda labial e fenda palatina, além de, claro, a equipe que envolve a estimulação, que é a fonofisioterapia ocupacional. Gente, olha o que o doutor Caio Graça informa, né? É uma doença muito complicada, né? E que causa muitos problemas para essas crianças. A gente não sabe, né, nem como é que isso vai se comportar na fase adulta. Mas o que ele explica é que tem crianças que precisam até de traqueostomia, ou seja, porque tem dificuldade aqui, ó, nessa parte toda, né, inclusive da própria respiração. E aí você, olha o que ele está explicando, né? Tem uma fusão desses ossos de forma antecipada, ou seja, desde do osso do crânio, né? Onde temos aqui os dedos e outras partes do corpo. Quando a gente está falando dessa questão dessa fusão, com certeza essa criança vai ter problemas sérios, inclusive cognitivos. Sim. E aí, além de tudo, é uma criança que precisa de muito mais cuidados, porque vai ter um atraso. Sim, vai ter déficit cognitivo, pode ter um déficit intelectual considerável, e vai afetar também na forma dela se relacionar com os mundos, na forma que ela consegue se expressar, na forma que ela consegue colocar no emocional. É uma doença que vai além do físico, né? E aí a gente está falando de uma família que mora numa região muito afastada. Obviamente, eu sou natural de Porto Alegre, mas eu não conheço Porto Alegre inteira, eu não sei quais instituições estão localizadas onde, mas me parece ser uma região que não tem próximo o acesso a uma instituição que possa dar esse acolhimento, essa assistência que ele precisaria para se desenvolver da melhor maneira.
Então, todas as instituições que eu consigo pensar, a ACD, por exemplo, ou a APAE, ficam muito afastadas dessa região. Então, nem sempre as famílias que estão mais afastadas conseguem manter uma frequência de tratamento, de consultas, para que ele consiga se desenvolver. Então, a gente vê muitas pessoas direcionando um pouco de hostilidade para a família, porque afinal foi o pai que fez tudo isso. Mas a gente está falando de uma criança de 4 anos que precisa de assistência. A Caroline, infelizmente, não está mais entre nós. O pai dele está preso, o inquérito ainda está em andamento. Ele vai ser denunciado, ele vai ser julgado, a gente espera que seja condenado, que cumpra a pena dele. Mas de imediato nós temos uma criança de 4 anos que precisa de assistência. Então, o urgente agora não é pensar no que levou, no que a família fez de errado para chegar nesse ponto, é em termos práticos. Essa criança precisa de assistência. Sim, e quando a gente também pensa, né, a gente precisa entender a gente aprende muito com seu amigo, doutora Cristiane e doutor Christian, o pré-crime, né? O pré-crime, o crime e o pós-crime. Não há ainda nenhuma informação de que dentro daquele lar, né, por mais disfuncional que ele seja, a gente está falando desse moço, um usuário de drogas, de que dentro daquele lar tivesse violência doméstica. Isso não foi relatado. Não, eles brigavam, era recorrente as brigas, mas a gente não sabe a que nível isso chegava. Eles brigavam, a gente não sabe se era uma briga recorrente, como acontece, né, pode acontecer, ou se era uma rotina de violência, né, mais grave. O que a gente sabe, logo depois, quando ele nasce, ele já é identificado o quadro dele, então a família, e nesse processo titular é o pai, ele vai atrás de uma UTI especializada para que o filho tivesse esse atendimento, isso parte do pai, eles conseguem, ele tem esse primeiro atendimento. Em 2022, ele é preso por posse de drogas. Então ele teria ido... Já tem uma passagem. Já tem uma passagem, então ele teria ido até uma região afastada, ele pegou um táxi, um Uber, ele teria comprado maconha e crack, e na oitiva dele, na primeira oitiva, que ele fala da vida dele, ele diz, ele trabalha, ele faz alguns bicos, que ele cuidaria do filho doente de 2 anos, porque a mulher estaria internada para cuidar de problemas mentais. Isso é o que aparece na oitiva dele. Não se sabe que problemas mentais são esses. E em algum momento foi checado Não. se ela de fato fazia tratamento para problemas mentais? Até ou foi agora, só o não. depoimento dele? Foi o depoimento dele. Então, a gente não sabe que problemas mentais são esses, porque nós estamos falando de pessoas muito simples. Então, problemas mentais pode ser um quadro de depressão, pode ser um quadro de ansiedade, pode ser o uso de drogas, muita coisa pode ser classificado. Inclusive pode ser até o trabalho, né, que eles Sim. teriam Extremamente tem que cansativo. enfrentar O em desgaste, relação né? ao desgaste de cuidar de uma criança que necessita de tantos cuidados, né? Porque essa é a pergunta que eu vou fazer para a doutora Cristiane aqui. Já é complexo o suficiente para uma pessoa, vamos colocar assim, né, que tem uma situação financeira confortável, Sim. que tem ajuda, porque você inclusive está vendo o seu filho, que precisa de tudo. É uma criança completamente dependente e vai ser dependente para sempre. Sim. E aí quando a gente olha para essa situação, né, como a Hannah muito bem aqui descreveu, um desajuste familiar que inclusive é compreendido até pela questão da vulnerabilidade financeira que esse casal, né, vivia. Pouco dinheiro, precisam trabalhar, tem uma criança que necessita de atendimento especial, que, como o médico muito bem explicou ali, dependendo de uma questão respiratória, precisa, né, ser socorrida imediatamente, não é algo fácil. Então, isso tudo pode, inclusive, ter levado esse moço a vamos dizer assim,
usar e buscar, inclusive, mais a própria droga, até para Entorpecentes, fugir dessa realidade que é bastante difícil. Não é fácil você assumir, vamos dizer, né? Vou segurar o touro à unha aí. Não, não é nada fácil. E no dia a dia é muito mais complicado ainda. Porque isso vai das pequenas coisas às grandes coisas. Você passa por uma série de dificuldades. A mãe fica muito sobrecarregada, né? Porque a alimentação, é o cuidado, o autocuidado dele, essa dependência toda, não desenvolver uma autonomia. Eu acho que um caso desse influencia muito numa dinâmica familiar em si, porque demanda o tempo inteiro, cuidado e atenção. E se uma família que já tem uma condição financeira melhor, para ter esse atendimento multiprofissional, que é tão importante, já lida com tantos obstáculos por si só, eu imagino alguém que seja simples, que não tem esses recursos, e pela distância também me chamou a atenção. É muito longe. Porque não é só o dinheiro para o tratamento, é a distância, é a forma de você chegar lá. Então, eu acho que todos esses fatores juntos pode ter somado, sim, para uma fuga através das drogas, pode ter tornado muito árdua essa convivência, esse dia a dia. E, doutores, são pessoas nitidamente que, além de tudo, né, de necessitarem ali de ajuda financeira, de suporte financeiro também, são pessoas que, quando a gente vê, e aí independente da sua classe social, quando você tem um quadro como esse, que ele se apresenta na sua vida, você também precisa de apoio psicológico. Sim. Porque essas pessoas também precisam de cuidados. Porque se você não tem, não cuida de si, você não consegue cuidar do outro. Tem, né? Não tem tudo isso? Sem dúvida. E além do apoio que você precisa ter, quais são os recursos internos também que você tem para lidar com aquilo? Né? Como da onde você vai tirar forças? Da onde você vai tirar? É para trabalhar? É para lidar? A mãe foi internada, a gente não sabe por quê. Com certeza algum episódio ali aconteceu que de alguma maneira desorganizou ela, tirou ela do seu normal, da sua rotina. Parece que eles viviam o tempo todo sob muita pressão. Pressão de todos os lados, né? Todos os lados. Pressão financeira, pressão emocional, cansaço físico. Você começa... Estigma. Sim. Por que Preconceito. aconteceu comigo, não é? Também. Você não vê luz no fundo do túnel. Às vezes pode vir um sentimento de culpa, porque é o meu filho, eu que fiz. Por que ele nasceu dessa forma? As outras crianças comigo? Por que comigo? E quando a gente fala de pessoas mais simples, né, que acabam não tendo, né, todo esse apoio, que eu acho que hoje é super importante, sempre achei, mas acho que nos dias atuais mais ainda, que é essa questão do apoio psicológico, então muitas vezes elas acabam, que não está errado, mas vão buscar um apoio espiritual, né? Um apoio religioso. Então, aí, às vezes, a questão da culpa ainda é muito mais trabalhada. E, assim, essas pessoas não têm culpa, né? De crianças nascerem dessa forma, é o que o médico estava falando, é uma mutação genética que vai acontecer e independe da vontade delas. Aquilo, né? Tem é uma questão científica. Muito complicada, por sinal. Vai Muito. explicar para alguém que não tem uma formação, o que é uma mutação genética em um cromossomo específico. Acha que então recebeu um castigo da vida, né? Então é muito... Muitas vezes leva para esse sentido. E esse caso me chama muito a atenção porque ele traz uma série de dualidades, assim. Eu acho que ele fez uma série de escolhas muito erradas, mas me chama a atenção, e não existe absolutamente nada que justifique o que ele fez.
Ele cometeu um feminicídio, ele teria matado a companheira asfixiada. Não existe nada que vá minimizar isso, de maneira nenhuma. Me chama a atenção que até o dia 22, aliás, o menino completaria 4 anos no dia 24. Então, por 4 anos, ele não se afastou desse filho. Então, a gente sabe a quantidade de homens que abandonam os filhos Sem doença nenhuma, sem né? doença nenhuma. Isso Abandona. é A família brasileira, né, Ana? Nossa, É a avó, a mãe e os filhos. a avó, mãe e os filhos, o pai não assume Beijo, responsabilidade. não me liga. Às vezes até quando a mulher adoece, o homem acaba indo embora. Quando a criança adoece, é muito comum que o pai abandone e ele não abandonou. Há 2 anos, quando ele é detido pelas drogas e a Caroline está internada, ele que estava cuidando do menino. Então, assim, em nenhum momento ele vai embora, em nenhum momento ele se exime da responsabilidade e culmina nesse absurdo. Agora, Hannah, assim, eu não achei em lugar nenhum, não sei se você encontrou essa informação, ele já era usuário de drogas antes Isso. do nascimento desse filho, ou o nascimento desse filho foi algo que também, né, porque a droga também muitas vezes é uma fuga, né, eu vou entrar aqui para fugir dessa realidade, ao mesmo tempo que, a princípio, ele mostra ali que gostava muito desse filho, depois tem esse rompimento, que ele vai deixar essa criança no ônibus, que ele diz que vai buscar tratamento, o que a Hannah fala, e eu também concordo 100%, nada justifica o que ele fez, né? Ele cometeu um homicídio, gente. Ele matou a companheira dele e matou a mãe do filho. Ou seja, a mulher que estava ali também cuidando dessa criança que tanto precisa de cuidados especiais. E ao mesmo tempo ele sai desesperado e ele vai parar numa clínica de reabilitação pedindo me ajudem, né? Então, teve lucidez ali, não teve? O que aconteceu? Porque ele também não conta que, né, não teve a coragem suficiente de dizer, olha, eu matei a minha parceira, né, a minha mulher, e ela tá lá. Ele ainda volta para casa, é isso? Com o corpo da mulher dentro de casa? Ele vai para a clínica, depois que ele é solto, ele vai para a clínica. Ah, então ele vai ficar na clínica, ele não fica volta na mais para clínica. casa. E aí, quando encontram o corpo dela, ele é preso na clínica. Então, Aí ele é detido. É tudo muito confuso, porque ele abandona essa criança, mas ele deixa os documentos juntos. Então, quem encontrasse é muito ambíguo. É ambíguo. Porque tem aquela coisa, né? Eu tô abandonando algo, inclusive, que aparentemente ele gostava muito, né? Tem um afeto preservado nessa relação, de alguma maneira, que aparece no fato dele cuidar do menino, dele permanecer na família, isso que a Hannah falou. Então, tem algo ali preservado. Não sei em que nível, não sei como, mas o fato dele deixar os documentos, embora é um abandono, por isso eu acho da ambiguidade, te demonstra que ele parece que ele dança no meio dessas duas polaridades. É tudo muito confuso. Ele poderia ter deixado com os pais. Que é com quem ficou depois, né? Então, nada faz sentido, assim, o comportamento, o funcionamento dele é muito confuso. E a gente também não sabe exatamente porque ele cometeu esse homicídio. Exatamente. Não sabe se foi uma briga, não sabe se ele teve algum surto, não sabe se foi pelo uso excessivo de drogas, o que não me parece, porque depois foram várias ações planejadas. Não foi uma pessoa que larga tudo, sai correndo, ele vai... Até o ato de embrulhar o corpo, porque ele podia também esconder, né? Mas ele embrulha o corpo, enfim, aquilo quer dizer alguma coisa, tenta ainda preservar alguma dignidade ali, ou não, doutora? A gente não sabe qual foi exatamente o que motivou. Ou pode preservar alguma dignidade, ou pode tentar não ser... É para não ser encontrado, né? Esconder o vestígio. Esconder o vestígio. Mas a gente também, olhando para esse caso, a gente vê ali sérios problemas de cognição, né? Sim.
Até pela região, não é uma região, por exemplo, que tem câmera de segurança em todos os cantos. Se é no centro de Porto Alegre, você não consegue sair com um corpo ali sem ser percebido. Mas ali na região, se fosse uma coisa premeditada, se ele realmente tivesse um planejamento de se livrar daquele corpo, ele poderia ter enterrado. A gente viu ali, é uma região muito fácil de enterrar alguma coisa ali. Ele simplesmente embrulha e enfia embaixo da cama. E tem bastante mato Tem muito perto mato também, ali. poder ter largado em algum... Não é uma região que quem circula ali é quem mora na região, não é Então, o pessoal circula porque trabalha, porque está visitando, não. Tirando o verão ali, os meses de janeiro e fevereiro que o pessoal vai para usar a praia, não, é uma região que quem circula é quem está ali. Então, se ele quisesse realmente se desfazer daquele corpo, se ele tivesse premeditado, ele poderia ter enterrado com muita tranquilidade, não ia ter uma câmera em cima dele, ele não ia ser pego com a facilidade que ele foi. Não, é bem, a gente parar para pensar, né? É bem peculiar as atitudes dele, É né? quase pueril, tem quase um ar de então. infantilidade. Exatamente. Tem uma questão cognitiva ali, né? por isso que eu falei dos recursos internos, porque também não é alguém que super habilidoso, que sabe, não me pareceu, né? Uhum. Não Não posso- teve, né, um planejamento. Teve algum planejamento no pós-crime, mas não foi um planejamento muito elaborado. Não. Não. O que se sabe Não. até agora, ele teria batido com a cabeça dela na parede. Sim. Acredito que a perícia tenha encontrado Asfixiado ela. e usado um saco. Isso não é uma coisa de planejamento, isso usou o que tinha. Ele bateu com a cabeça dela na parede, a parede estava ali, pegou um saco, que é uma coisa que todo mundo tem em casa. Não foi uma coisa, ele escolheu uma arma, ele escolheu como ele ia se livrar daquele corpo. É tudo muito desorganizado ali. Por isso que eu acho que ele devia ter feito uso de alguma coisa, né? Alguma entorpecente. Aquele processo antigo de 2022, ele tinha ido comprar maconha e crack. Então, não sei se ele Olha. ainda faz uso do crack, mas a gente sabe que é uma droga que causa um efeito muito severo, mas ele passa muito rápido. Muito rápido. Uhum. Então, não dá. Hoje a gente não tem como prever o que realmente aconteceu, a gente tem essas informações preliminares, mas me parece que ele podia estar sob efeito de alguma substância. Não sei Sim, se o crack. Não. talvez naquele momento, né, talvez da agressão, pode ter sido crack, que o que a Hannah trouxe é realmente verdade, o efeito passa muito rápido. Eu já cheguei a entrevistar um usuário que usava 50 pedras por dia. É uma porque droga relativamente barata. Você usa 1, 2, 3, e a questão, quanto mais você usa, mais você quer, e dá aquela sensação, né, de preciso de mais, porque o efeito acaba rapidamente. Ela é devastadora, né, porque aí ela vai causando um prejuízo cerebral muito grande. Até em termos cognitivos. Sim, né, vai acabando Vai com queimando, né? a sua massa encefálica, né? E aí os seus prejuízos, tem prejuízos que são irreversíveis, né? Tem. E o jeito que ele matou demonstra que foi um ataque de raiva, de alguma coisa que a gente não sabe o que é também, porque não foi uma coisa, deu um tiro e acabou, não, é a cabeça na parede. Tem violência, né? Tem violência. Parece que teve uma explosão ali. É uma agressividade que remete a essa explosão. Remete. Eu vou pedir, a gente tem o vídeo do ônibus, eu vou pedir o vídeo do ônibus, por favor, do resgate do menino, né? Você veja que é o que a Hannah estava explicando, é um ônibus intermunicipal, ele está andando municípios, né? Você vê que é tipo ele já é um ônibus que não é o ônibus comum, né? Esse que a gente vê dentro das cidades, que faz só o percurso interno das cidades, como um transporte público, né? Ele já é um transporte entre municípios.
E a criança é retirada do ônibus, olha ali o policial, né, o brigadista, ele vai pegar a documentação do menino, né, Tá tudo ali, tudo organizado, a todo sonda organizado, tá você ali. veja que o menino precisa sair, olha as perninhas, muito, Ele né, é muito pequenininho, Ele é né? fininha, pequeno. né, magrinho, magrinho, ai Nós que Magrinho. dó, vimos, gente. nós vimos Morro duas de dó fotos dele. dele, ele parece ser menor do que uma criança de 4 4 anos. Sim, ele tem que ser carregado no No colo, colo. ele não consegue andar, ou seja, olha lá o socorrista, né, o menino, ou seja, ai gente, que E eu dor no fico coração. pensando se esse menino, de alguma maneira, não presenciou toda essa violência, toda essa Sim. Como que agressividade. fica isso? Porque mesmo, né, que ele tenha esse atraso, existe um impacto para essa criança, não? Ah, existe. Eu acho que isso fica registrado. Mesmo que ele não tenha a lembrança, a memória, ou o que quer que seja, eu acho que isso fica registrado no inconsciente, né? A emoção, aquela emoção, fica registrada de alguma maneira. Tudo aquilo que a gente vive, na verdade, a gente vai captando e vai nos ajudando a nos tornar quem nós somos, né? As experiências, as vivências, algumas ficam para sempre na nossa memória, outras a gente acaba esquecendo, outras a gente reprime mesmo, porque são coisas que não são boas de lembrar, mas tudo isso tem um impacto. E hoje essa criança, Hannah, está com os avós paternos, Está com os avós. que, pelo que eu entendi, também estão tendo que se revezar, porque os avós trabalhavam, então estão precisando, também são pessoas humildes e Muito simples. humildes. A avó trabalha como diarista, ela faz esse trabalho doméstico. E, inclusive, tem uma das entrevistas que ela dá, que ela fala que nos dias que se seguiram, ele estava muito agitado, diz que ele estava muito agressivo, que ele gritava muito, que ele queria bater no avô. Imagina, uma criança de 4 anos nessa circunstância, é a maneira que ele tem de se É a maneira. comunicar. Então, De querer tentar falar alguma coisa, porque ele nem se locomove. ele já fala, mas fala com mais dificuldade do que o característico para a idade. Então, esses dias que se seguiram ao abandono foram muito complicados para ele e para a família. E agora foi essa família, esse casal que assumiu os cuidados com ele, mas estão se revezando, eles estão provavelmente tendo que aprender qual é o manejo com essa criança, com essa condição delicada. Então a gente percebe que é uma família com muita limitação, muito carente. E aí, quando a gente para pensar agora, o que vem pela frente? A gente não sabe, né? Nitidamente ele não tem condição financeira para constituir aí um representante legal. Ele deve estar sendo Ele está representado com a pela Defensoria Pública. pela defensoria, é isso? Isso. Ainda está na fase de inquérito, ele está com um defensor público, né? Mas provavelmente nos próximos dias o inquérito vai ser encerrado, vão ser apresentados os laudos, né? Tanto que a gente não sabe ainda efetivamente a causa da morte da Caroline, mas acredito que até a próxima semana a gente deve ter um fechamento desse inquérito. Obviamente ele vai ser denunciado, não tem como ele não ser denunciado, e aí vai tudo tramitar o processo penal, ele vai ser condenado. Mas aí a gente está falando de vários crimes aqui. A gente está falando hoje o feminicídio, né? Esse que ainda está em fase de inquérito. O processo por abandono de incapaz, ele já está correndo. E aí temos esse outro que é de abandono de incapaz. E quando a gente para pensar, esse homem pode enfrentar o que aí pela frente? Quantos anos de detenção? Muito tempo. Muito tempo. Eu acredito que pela morte da Caroline deve ficar em torno de 16, 18 anos. Vai ser um homicídio triplamente qualificado. Tem a motivação torpe, tem a asfixia. Então, ele vai, pelo menos assim, uns 16, 18 anos. E ainda temos a questão da criança. Da criança, que é um processo separado. Que lá na frente vão se somar essas penas, correto? Correto, vão se somar. Provavelmente a defesa dele vai tentar usar a questão do abuso de substâncias para ter uma diminuição da pena, até por isso que eu imagino que vai ser nessa faixa de 16 a 18 anos. Acho que ele vai ter uma diminuição por essa questão,
mas ele não tem possibilidade de ele não ser preso. Ele vai continuar. Ele já está preso, é Ele já isso? está preso. Ele está respondendo Já preso. está. E essa criança, quando a gente pensa nessa criança agora, qual é o papel do Estado? Né? Porque nitidamente a gente vê aqui pessoas muito humildes, né? Pessoas completamente vulneráveis também financeiramente, com uma criança que precisa de muitos cuidados. Assim, o que eles podem, né, de alguma forma, vir a pedir para o Estado, né? Porque assim, essa criança precisa de tudo. Essa criança precisa de atendimento médico, atendimento psicológico, essa criança precisa de alimentação especial. Você não vai na feira e compra a comida dela. Ela precisa, a alimentação dela é toda. Você precisa ir numa farmácia e não é toda farmácia. Que vai encontrar isso. Você precisa de um leite que por semana vai ser uma lata de 70, 80 reais. Você precisa de um atendimento de uma equipe multidisciplinar que não tem no seu bairro. Então, em um cenário ideal, o que o Estado, qual é a responsabilidade do Estado? Eles deveriam providenciar tudo o que essa criança precisa. Não tem uma instituição próxima onde eles moram, o Estado deveria providenciar o transporte. A gente sabe que na prática não é isso que acontece. Ainda mais numa cidade do tamanho de Porto Alegre. Hoje, um pouco menos de 2 milhões de habitantes, acredito, 1 milhão e 600, 700 mil habitantes. Então, a gente sabe que o Estado não consegue fornecer tudo que a população precisa. Em um cenário ideal, sim, eles deveriam proporcionar as condições para que ele seja tratado, independente da distância, da localização, da demanda. Então, o que a família dele deveria era, sim, reivindicar isso. Se o Estado, em um primeiro momento, não fornecer, eles têm o direito de reivindicar isso, tanto a questão dos alimentos quanto a questão do tratamento, do transporte. Eles podem, sim, reivindicar isso legalmente. Eles conseguiriam isso. Eles têm esse direito, inclusive pedindo com tutela de urgência. Porque esse menino precisa de tudo, gente. Uma criança de 4 anos não pode esperar 6, 8 meses por um processo andar. Até porque, pelo que o médico explica, ele só pode consumir esse tipo de alimentação. Ou seja, não é uma alimentação que é simples, que é rápida, que é fácil, Não algo é. que você, né? Não é aquele potinho de alimento da Nestlé, que já é caro. Não é uma aquilo que você alimentação chega no mercado. que praticamente uma alimentação específica para essa determinada, né, doença. E, de novo, é um menino muito frágil. Muito frágil, que precisa de fisioterapia. Não é? Você percebe que os membros dele já não estão se desenvolvendo da maneira habitual. Então, porque como é uma síndrome que acaba ajustando os ossos de uma maneira fora do convencional, os ossos eles não vão se fechando e se agrupando da maneira como deveria. Os joelhos, as articulações, nada vai se agrupando da maneira como se espera. Então ele não vai conseguir caminhar como uma criança caminharia naquela idade. Ele não vai ter autonomia, nem ele precisa de fisioterapia, ele precisa de nutrição, ele precisa de fonoaudiologia. Alguns casos essa síndrome pode causar um problema auditivo, depende aí da maneira como os ossos do crânio vão estar comprimidos ou não. Então ele pode precisar de algo auditivo, a questão da fala. Então, ele já fala, mas com dificuldade se comparado com uma criança da mesma idade. Então, é toda uma situação muito complicada. Assim. É dramático. É dramático demais. É dramático. E quando a gente para pensar que esses avós, né, os avós paternos, estão enfrentando, né, e são pessoas queridas, porque estão cuidando desse netinho que está precisando de toda a ajuda e todo o apoio, mas, por outro lado, tem o filho, que é filho deles. Não sabemos se eles têm outros filhos, mas o filho está enfrentando agora, né, um processo criminal. Ou seja, é pesado de todos os lados. De todos os lados. Porque tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que cuidar de uma criança com uma síndrome rara,
tem que lidar com as pessoas direcionando hostilidade para aquela família, porque afinal o filho deles matou a companheira, então eles precisam lidar com essa carga de hostilidade que vem da comunidade e precisam lidar com um bando de gente oportunista tentando tirar vantagem dessa situação, que a gente sabe que acontece. Quando a gente vê um caso do tipo, a gente já vê gente que vai começar a pedir doação, a pedir isso, pedir aquilo. E não vai, E não vai essa doação não repassar. vai para eles, né? Então, isso é grave. Essa família está sendo bombardeada de todos os lados. É a situação do filho, que eles mesmos dizem que não apoiam. Eles dizem em entrevista, o nosso filho se perdeu, a gente não concorda com o que ele fez. Então, ele foi para as drogas, ele fez o que ele fez, ele tem que ser punido. Eles precisam aprender a lidar com essa criança, eles precisam lidar com a sociedade direcionando para eles uma culpa que não é deles e lidar com um monte de oportunista em volta tentando tirar uma vantagem. E fora ainda tem que ter um cuidado com eles, né? Porque, imagina, é muita pressão também. É a velha história de quem cuida dos cuidadores. Sim. É. E quantos anos têm esses avós, Ana? Eles não Eu parecem... acho que eles são jovens. Eles São são jovens? jovens, porque o filho deles tem 25 anos, então eles não parecem, assim, pela entrevista, eu acredito que eles não passam de 50 anos. Ou seja, são pessoas jovens, mas é assim, se a situação já era dramática Nossa. naquele casal, você imagina agora, né, doutora Cristiane? A gente tem aqui a situação toda da criança, agora do filho preso, o filho tendo que responder a um processo criminal. Enfim, a gente sabe que as penas serão muito altas. A gente está falando de uma pessoa muito simples, humilde, que será representada por defensores públicos, e a gente sabe que os defensores são ótimos também, mas a situação é grave, né? Assim, ele passará ali um bom tempo preso, ou seja, também não ajudará esses pais, né? Uhum. Exatamente. Ou seja, os pais vão ter que viver com toda essa realidade, que é uma realidade caótica, é o que a Hannah falou agora, chegam os oportunistas que querem, né, dizem, vou ajudar e não ajudam, e é triste. Com isso, com a própria criança, né? Porque essa agitação toda que vem depois e tudo mais, eu acho que é um jeito dela colocar um pouco para fora e dela demonstrar o quanto foi difícil, talvez, se ver sozinha naquele ônibus, o homem que eu não conheço. Um monte de gente pavor, estranha. Gente. É um pavor. Se para uma criança normal já era um pavor, você imagina uma criança que a única relação que ela tinha de verdade com o mundo era através daquela mãe e do pai. E de repente o mundo se volta contra ela. E uma criança muito nova, então a relação nessa fase da vida é muito forte com a mãe. Você tirou a coisa mais importante dessa criança, né? É o A mãe. referencial que ela tem. Você tirou. E aí até ela talvez desenvolver esse sentimento em relação à avó ou vô, desse sentimento um pouco de segurança, de acolhimento, é complicado. Até porque, como a Hannah muito bem trouxe, o menino ficou muito agressivo no começo, a agressividade era até buscando, cadê minha mãe, né? Cadê aquele ser humano que era o ser humano que eu estou acostumado? Que aquela pessoa, mesmo o pai que fez essa brutalidade, era aquilo que ele conhecia. E, de novo, a gente está falando de uma criança que mesmo que tivesse 100% sem nenhum problema, também não entenderia essa situação. E você imagina uma criança com vários problemas, o quão difícil não é para ela assimilar tudo isso que ela está vivendo. Sim. É cruel. Cruel. E deixar essa criança sem todo esse cuidado daqui para frente. Porque não foi só o episódio do ônibus. Agora ela vai ter que desenvolver um novo grupo de apoio, vamos pôr assim, um novo referencial de apoio. E a gente sabe que os vizinhos estão ajudando um pouco, não é isso? Estão muito penalizados e estão ajudando. Eu vou até pedir para a produção, né, pegar as informações desses avós para que as pessoas também, né, as pessoas que desejarem, né, de alguma forma ajudarem esses avós para que elas façam isso, né?
ou com doações financeiras, ou com doações desse alimento especial que esse menino precisa ter. Ou profissionais Ou dando profissionais assistência, também né? ali Que naquela podem ir região lá. ali de Porto Alegre, né, que possam de alguma forma orientar esses avós. E a gente sabe, gente, que a ajuda não é só financeira, né? Até ajuda com cuidados para a pessoa poder sair trabalhar. Tem pessoas Às que vezes fazem uma carona, às vezes trabalhos eles não têm como ir Sim. até uma consulta. voluntários incríveis, porque é uma realidade, infelizmente, achar que o Estado vai cuidar dessa criança é acreditar, né, Seria o cenário no mundo de ideal. Nárnia. É. E a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Infelizmente, isso é muito triste. E esse é um dos muitos milhares de casos que não vão nem chegar nesse extremo da violência, né, de um pai matando uma mãe, mas são muitas crianças que vivem nessa situação de abandono do Estado, com doenças graves, doenças raras e que precisam de ajuda. Outro dia mesmo eu conversei com uma pessoa que veio da Bahia, uma mulher incrível, maravilhosa, que trouxe aquela questão daquelas crianças que têm aquela síndrome bolhosa, sabe, que nasce... Que, enfim, um banho demora ali em média 6 horas. Tamanha dor que aquelas crianças sentem, precisam tomar morfina. E assim, e de novo, também não recebem, né, nenhuma ajuda e cuidado do Estado, é tudo muito voluntário, são pessoas que vão acabar dedicando as suas vidas e assim, eles vão conseguir atender determinadas famílias, mas o número também, sei lá, tem um número X, mas eles só conseguem atender 20%, 30% dessas famílias. A gente não sabe nem quantas crianças têm essa síndrome no Brasil. E a gente não sabe nem se elas estão recebendo o atendimento que elas deveriam receber, né? E lembrando que a gente está falando de Rio Grande do Sul, que há menos de 6 meses passou por uma catástrofe. Uma tragédia. Muitas famílias ainda não Se conseguiram recuperaram. Então, você tem mais uma demanda para o Estado, mais pessoas precisando. Mas é aquela tal história, né? O Estado é teu sócio, na alegria e na tristeza. Quer dizer, ele tira, mas na hora de dar, entendeu? É, aparentemente é só na alegria, na tristeza não está funcionando muito Não, bem. é porque ele vai lá, e não interessa. Se você tá bem ou você tá mal, ele é teu sócio. Você tem que pagar lá aquele X de impostos. Todos nós pagamos, né? Impostos aqui suecos, né? Mas na hora de receber, Nossa. só por Jesus, né? O que a gente recebe em troca? E quando a gente olha o caso desse menino, é de cortar o coração. É de doer o coração, doer o coração. O crime, a história da mãe é horrível, né? O que o pai faz com a mãe. Mas é aquela tragédia anunciada, né? Ela tá anunciada. E olha como é que isso vai acabar. Tanto que a gente falou até relativamente pouco do crime, do que realmente aconteceu naquele dia 22, porque realmente o foco e o que é urgente é a situação dessa criança. Sim, é a situação dessa criança. E, de novo, a coisa mais importante que essa criança tinha lhe foi tirado. Não, os avós estão sendo maravilhosos, vamos deixar isso aqui muito claro. Mas não é aquela mãe que estava ali com ele, Sim. né? E, inclusive, o que causou nesse pai, que aparentemente, todas as informações que a gente tinha, era que cuidava bem desse menino, gostava desse menino, estava lá, né? E de repente comete essa atrocidade e também a gente não consegue entender nem a motivação desse crime, porque ela também não foi explicada ainda. Talvez nem ele tenha entendido. São crimes muito complicados. São esses crimes familiares muito complicados que acontecem dentro da casa das pessoas. E assim, infelizmente, a mãe do Brian não está mais aqui, né? Ela desapareceu, foi retirada, né, desse universo. O pai do Brian preso, vai passar muito tempo na penitenciária, a gente não tem dúvida disso. Ou seja, essa criança só tem os avós agora e a ajuda dessas pessoas que são incríveis. E eu sempre digo que quando a gente ajuda alguém, a gente está se ajudando. Exatamente.
É um trabalho maravilhoso, a gente se ajuda também. E que bom que ele pôde estar com os avós. Exatamente, Que porque eu tem fiquei pensando sobre isso. né, que Aonde vai esse poder- menino ia ficar? Onde ele ia ficar? E ele vai precisar de muito acolhimento, afeto, amor, carinho para ir reconstruindo, acho, depois de toda. Os próprios socorristas e a brigada militar ali ficou bastante, né, comovida com o que eles estavam vendo. Inclusive as pessoas dentro do ônibus também, todo mundo Sim. ficou muito comovido. É uma situação... Se encontrar uma criança sozinha já é assustador. Às vezes a gente está no mercado, no shopping, a gente vê uma criança pequena andando ali sozinha, a gente começa Já fica de olho. ficar de olho. Será que a mãe está perto, o pai está perto, tem alguém cuidando, chama o segurança. Agora imagina uma criança com essa dificuldade de comunicação, de Meu Deus. locomoção. É tudo muito triste. E aí Muito passar triste. aqui para as pessoas a linha do tempo, né? Esse crime aconteceu no dia 22 de outubro agora de 2024, aonde o pai vai abandonar essa criança no ônibus, a guarda provisória do menino é concedida ao avô paterno, inclusive todo o cartão de benefício também vai passar para o nome desses avós, eles têm direito a um benefício do governo. No dia 28 de outubro, o pai que havia sido, né, preso pelo crime de abandono é solto após a audiência de custódia. Mas no dia 29, o corpo da mãe é encontrado na residência, embrulhado em sacos plásticos, e no dia 30 ele é preso preventivamente sob suspeita de feminicídio. Mais uma história muito triste, muito triste, muito triste. E é isso, né, minhas amigas? É isso. A gente vai deixar aqui, como eu falei, informações para quem quiser ajudar essa família que está precisando muito de ajuda, seja com ajuda financeira, seja com informações que possam levá-los a conseguir alguma outra determinada ajuda, né? Ajuda profissional, enfim, ajuda voluntária ali nos cuidados do menino Brian, porque é uma criancinha que precisa muito, muito de ajuda, gente. Então, quem puder ajudar é maravilhoso. Realmente vai estar fazendo aí uma grande ação. Vou deixar aqui as redes sociais das nossas queridas amigas e especialistas, doutora Hannah Seltan, da doutora aqui Cristiane Adamo. Vamos pedir para que vocês entrem em contato com elas, caso tenham dúvidas. Elas aí são duas pessoas maravilhosas, estão aí sempre de portas abertas. A doutora Cristiane é muito amiga também do doutor Christian, estudaram juntos, né? Doutor Christian Costa, que todo mundo adora aqui, nosso querido psicólogo forense. Vamos deixar aqui também as nossas redes sociais e o nosso e-mail, onde você pode entrar em contato com a nossa produção, que é o ic@medialento.com.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, estamos aí de portas abertas. Vai ficar aí também os nossos canais de denúncia, para quem quiser fazer denúncias. Estamos aí também para o que pudermos ajudar. E vocês já sabem que qualquer material que chegue aqui com potencial de conteúdo criminoso, a gente encaminha diretamente para a autoridade policial para que as investigações sejam feitas. Vai ficar aqui também o nosso portal de notícias, que é o News IC. Lá você encontra todas as notícias do universo da investigação policial, do Brasil e do mundo. E vamos terminar aqui, novamente, ajudando, né, aos nossos amigos aí da Interpol com os foragidos. Quem tiver informação, eu peço que façam a denúncia diretamente nos canais oficiais da Interpol. Você pode fazer essa denúncia de forma segura e anônima. Eu sempre digo que quem ajuda, né, a Interpol está ajudando aí toda a sociedade. São pessoas bastante perigosas e que precisam ser encontradas. E a maior arma da polícia, gente, é a informação. É isso. Minhas queridas, muito obrigada. E a gente espera vocês na próxima semana.